noite a todos. Saudamos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos a mais um culto online. Nós vamos colocar nossas vidas na presença de Deus e pedir o seu favor, pedir a sua bênção, a sua proteção, que Deus possa ministrar o nosso coração, meu coração e o seu coração, através da sua palavra, através do louvor. Amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer por mais um dia de vida, mais um dia lindo e maravilhoso que tens concedido a todos nós. Só Tu conheces o nosso coração, o que o Brasil está passando, o mundo está passando. Tu sabes que as nossas famílias estão passando, Pai. Peço agora que o Senhor comece a entrar de uma forma especial e poderosa na nossa casa, em cada lar, de cada filho Teu, Senhor, que está participando, que vai participar desse culto, que o Senhor venha tocar as nossas vidas, ó Pai, com a Tua unção, com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai. Quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo o poder maligno, todo o poder do reino das trevas, espírito de enfermidade, espírito de confusão, de briga, de discórdia nos lares, de separação, de enfermidades, doenças mortais. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal. Nós queremos, Pai, declarar e profetizar a Tua bênção, a Tua proteção, Pai, sobre cada família, cada pessoa que nos ouve. Eu quero orar de uma forma especial pela Cida, Pai, que o Senhor visite ela, toque ela, renove as suas forças, a sua fé, toca no seu corpo, cura ela completamente da cabeça à planta dos pés. Nós queremos repreender toda enfermidade, todo câncer que tem se alojado no corpo da Cida. E declaramos, Pai, a Tua bênção, declaramos e profetizamos a cura, Pai. Traz força, coragem, disposição sobre a sua família, Pai, o Oda, o Felipe, a Dona Irma, para ajudar nesse momento e nesse tempo, Pai, de prova tão difícil. Eu oro também, Senhor, pelo meu cunhado Adelino, que está no hospital, na cidade de Brusque, com o coronavírus. Visita ele, Senhor. Toca o seu corpo, Pai, que toda medicação venha trazer os efeitos positivos e ele venha, Senhor, restaurar completamente a sua saúde, Pai. Consola e conforta a sua família também, em nome de Jesus, nesse momento tão difícil e doloroso, Senhor. Pai, eu oro pela Cris do Álvaro também, que o Senhor venha cuidar da sua saúde, trazendo segurança, paz, confiança no seu coração, Pai. E todos que estão conosco, ouvindo, Senhor, esse culto, estão participando, se estão sofrendo de alguma enfermidade, nós queremos, Pai, declarar e profetizar saúde, Pai, saúde física, emocional, espiritual. Nós queremos declarar e profetizar cura, Pai. Queremos reivindicar, Senhor, o Teu sacrifício lá na cruz do Calvário, o preço que Tu pagaste, Senhor, para que nós pudéssemos ser sarados, curados e libertos. E Tu diz, Pai, no Salmo 91, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, Pai. Cobre com o sangue de Jesus nossos lares, nossas famílias, ó Pai, contra o espírito de morte, contra esse espírito destruidor e devorador, Senhor. É em nome de Jesus. Protege as nossas famílias, nossas vidas, ó Pai, e conceda, Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que nós oramos e pedimos, ó Pai. Tem liberdade, Senhor, nas nossas vidas. Fala e ministra o nosso coração nesta noite, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão no nosso coração, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Em meio a tantos momentos difíceis, tantas pessoas passando por dificuldades e sofrimentos, nós realmente somos levados a ter que colocar o nosso coração nas coisas que são eternas, nas coisas que são verdadeiras. Em 1 João 2,25, João diz que a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Então nós temos realmente que colocar nossos olhos fixos na eternidade, nas coisas eternas, não nas coisas desse mundo, porque eu sei que nós somos muito levados a colocar o nosso coração nas coisas do mundo, e nós precisamos pedir a ajuda de Deus para realmente mudar essa forma de pensar, mudar a nossa perspectiva.
Minha
obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio que temos, ó Pai, poder declarar que temos um Deus que é grande, um Deus todo-poderoso, aonde nós depositamos a nossa confiança, aonde temos certeza que temos um Pai que cuida, que protege e que guia as nossas vidas. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Fala conosco, Senhor, no nosso coração, através da Tua palavra, trazendo essa vida que só Tu podes nos conceder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, nós já estamos na terceira mensagem a respeito da série, né, a receita de Deus para a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. E o tema desta noite será a hipocrisia. Então, a hipocrisia, ela adoece a nossa alma. E às vezes nós não entendemos por que nós oramos, nós lemos tanto a Bíblia e a nossa vida não é transformada, nós não mudamos. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que a hipocrisia, além de ela adoecer, ela cega a gente espiritualmente. E então o Senhor me levou a estudar um pouco mais na Palavra de Deus sobre esse tema e compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu peguei na internet, na hipocrisia, ela significa falsidade, significa um fingimento, né? Então, o hipócrita é um indivíduo que finge ser aquilo que ele não é. Ele simula bondade e qualidades que na verdade ele não tem. Então, a pessoa que tem essa característica, ou que vive de aparência, simula, né, uma vida que não é de verdade, ela não recebe aquilo que Deus tem para conceder, a vida, o poder de Deus, a unção de Deus. Então, é uma espiritualidade falsa, é uma espiritualidade morta. Então, o Senhor chama a nossa atenção. Até eu gravei aqui uma mensagem, né, o Sr. Jorge Nishimura, que é o nosso líder, né, e o presidente da Universidade da Família, ele fala assim que a nossa transparência, ela nos leva para mais perto da realidade da vida e nos aproxima das pessoas, verdadeiramente. Então, você deve ser quem realmente você é, com as qualidades que Deus te deu, ou que você tem buscado desenvolver, com todas as suas limitações. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, e Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Ele espera que nós tenhamos um coração ensinável, um desejo de aprender e aperfeiçoar a nossa maneira de viver e se aproximar quanto mais nós pudermos do padrão de Cristo. Ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo. Então, a hipocrisia é nós tentar mostrar algo que nós não somos e esconder quem nós realmente somos. E nós não podemos esconder quem nós somos do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais. Então, viver essa vida vazia, sem sentido, não vale a pena. Então, o Senhor chama a nossa atenção, né, nesta noite, que Ele quer que nós o servimos, Ele quer que a gente caminhe em fé. E eu fiquei, quando eu estava escrevendo, eu lembrei quando eu e a Marta, nós começamos o nosso ministério, foi lá em 97, e na época o nosso pastor Eudoro Fernandes, ele nos convidou para fazer um curso de casais, e ele via, né, um potencial em nós nesse trabalho, e nós fizemos o curso durante algumas semanas, alguns meses, e depois ele nos desafiou, encorajou nós a abrir um grupo e começar a ministrar. Agora imagine, nós éramos os mais novos convertidos, nós éramos os que tinham menos experiência com o Evangelho, com o conhecimento da Palavra de Deus e de idade. Mas nós começamos, e nos nossos primeiros grupos nós tínhamos alunos que eram pastores, médico, advogado, diáconos, tudo pessoas mais experientes do que nós. Então nós íamos dar aula, era talvez assim, 2 crianças dando aula para adulto, e nós dizíamos assim: olha, nós somos os líderes, nós vamos dar as aulas, mas nós queremos dizer para vocês que nós somos os líderes, mas nós vamos aprender mais do que ensinar. Então eu acredito que isso já também
dava mais leveza para nós fazer o trabalho para Deus, porque nós reconhecíamos quem nós éramos, as nossas limitações. Só que se Deus nos chamou, Deus tinha um chamado, um ministério para nós nesse trabalho, com família, com casamento, então nós entendíamos que se nós confiássemos em Deus, fôssemos humildes, transparentes nas nossas limitações, todo mundo ia nos ajudar. E nós crescemos muito espiritualmente nesse tempo, nós amadurecemos como homens, mulheres, né, como casal, como filhos de Deus, conhecemos muito mais da palavra de Deus aplicada num lar, numa família, no casamento, e nós vimos realmente a manifestação do amor, do poder e da graça de Deus na nossa vida, na nossa família, nos grupos, né? Mas entendendo isso, que nós nunca vamos ser perfeitos, nunca vamos estar totalmente habilitados para fazer alguma coisa. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus para fazer o nosso ministério, o nosso trabalho, e nós precisamos ser quem realmente nós somos, né? Com as nossas qualidades, nossos defeitos, as nossas limitações, e nos esforçar para que as nossas habilidades cada vez sejam mais aperfeiçoadas. E que as áreas que nós temos mais dificuldade, mais deficiência, a gente reconheça e procure também melhorar. Então nós não devemos ser cristãos que um dia está lá no alto, um dia lá embaixo, altos e baixos. A gente deve ter uma estabilidade, né, na nossa vida. E essa questão da hipocrisia, de forçar a barra, de tentar mostrar aquilo que ainda nós não somos ou não temos, isso atrapalha, isso adoece a nossa alma, tira a nossa autoridade, impede que Deus derrame o poder dele. E eu acredito que Deus não se agrada. Ele entende quando nós somos crianças espirituais, que a gente tenta provar que já pode, que é. É que nem nós, como pai e mãe, nós temos um filho que começou a andar, aí daqui a pouco ele já é adolescente, os nossos filhos adolescentes, eles já querem mandar, já querem decidir o que eles querem. Mas nós compreendemos que eles estão num processo de desenvolvimento. Deus também é assim conosco. E essa maturidade da fé, a maturidade como um cristão, como um crente em Cristo Jesus, ela tem um tempo, é um processo, né? E eu acho que dura até uns 95 anos, a gente está bem madurinho já, e aí nós podemos retornar de onde nós viemos, né, para a presença do Pai. Então, queria desafiá-lo, né, que nós como discípulos do Senhor Jesus, nós temos uma missão aqui para cumprir aqui nessa terra. Nós estamos vivendo uma das maiores crises da história da nossa nação, do mundo, que afetou o mundo inteiro. Eu não lembro nos últimos 30 anos de algo assim que afetou tanto o mundo inteiro, que parou realmente o mundo, o Brasil, né? Nós achávamos que em 90 dias as coisas retornariam, se estabilizariam, e nós estamos vendo agora Santa Catarina, nosso estado, Santa Catarina tem sido o mais atingido nesse tempo agora, esse período forte de inverno. Então o mês de julho foi muito assustador, deixou muita gente preocupada, muita gente ficou contaminada, e ainda há uma previsão, há um alerta, né? A luz vermelha em Santa Catarina está ligada, nós temos que ter muito cuidado. Se a gente não precisar sair de casa, não devemos sair, temos que tentar ter todos os cuidados, mas não podemos deixar esmorecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? A confiança absoluta que Deus está conosco, vai nos ajudar, mas nós precisamos entender que nós estamos no meio de um momento bem delicado e que temos que ter consciência, né, da nossa responsabilidade, o que fazer, principalmente aquilo que não tiver ao nosso alcance para ajudar a servir as pessoas que necessitam agora de consolo, de conforto, de um apoio, de um serviço que a gente possa oferecer, nós temos que estar atentos. Deus está de olho em nós, eu acredito, né, como igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus, como discípulo do Senhor Jesus, que é uma crise, mas para nós tem que estar entendendo que a crise é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade que nós temos de mostrar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui como povo de Deus. Amém? Então, você deve servir a Deus, faça isso com amor, faça com dedicação. Amém?
Eu coloquei assim que a hipocrisia adoece o nosso ser, faz mal para nós e para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, você viver realmente de algo, querer falar, ensinar ou mostrar algo que você não vive, não tem sentido. Não vai trazer edificação nem para você e nem para as outras pessoas, né? Então, a palavra fala que os hipócritas não receberão o favor de Deus. Eu quero ler isso. Vou começar a ler lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 19. Eu vou ler na versão Nova Tradução da linguagem de hoje. Fala assim, olha só o que a experiência aqui. Jesus também contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons. Olha só. Mas desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, um líder, né, religioso, e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, eu não sou desonesto, eu não sou imoral como as outras pessoas. Eu te agradeço também porque eu não sou cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Imagine, esse é o crente perfeito. Faz tudo certinho de acordo com a cartilha da igreja. É o ensinamento que nós temos de padrão para viver. Só que a maneira como ele usava a vida dele, o estilo de vida dele, não tinha sentido para Deus. O Senhor chama isso de hipócrita, porque ele estava sendo muito individualista, muito egoísta. Ele só estava pensando nele. E não é isso o verdadeiro cristianismo. Ele não tinha amor dentro do coração dele. Ele era apenas um religioso. E quando nós julgamos a nós mesmos pela nossa obediência, pela nossa integridade, ignoramos o 2º mandamento que Jesus deu, o mais importante: ame o próximo como você ama a você mesmo. Você perde os benefícios de Deus. Por causa para Deus, a hipocrisia cega nós espiritualmente, nos torna pessoas religiosas. Aí nós ficamos orando, dia, de tarde, de noite, jejuamos, fizemos tudo só pensando em nós mesmos. E isso não é suficiente para Deus. Então Jesus está falando aqui com um líder, né? E com os líderes, está ensinando os discípulos, está ensinando a nós que nós devemos ter isso como estilo de vida. Mas que isso, olha só, no começo ele diz assim, uma parábola para aqueles que se achavam muito bons, porque eles eram super obedientes. Mas obediência sem amor, sem praticar o amor, não serve. Deus não vai recompensar você só por isso. Talvez o inimigo não vai ter legalidade para roubar nada seu, mas você não vai receber tudo que você poderia receber da parte de Deus se você não mudar a tua maneira de pensar e de viver e de agir. Aí ele disse, eu agradeço porque também não sou como este cobrador de impostos, eu jejuo 2 vezes por semana, que dou a 10ª parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos, ele ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Ele batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia, pois eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo assim, eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, foi o cobrador de impostos e não o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, justificado por Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Você também chega dentro de Deus, tu sabe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou todo errado, e eu preciso da graça, da misericórdia. Você também pode ser orgulhoso falando disso da boca para fora. Aqui nós vimos uma sinceridade que Jesus estava ensinando, que esse homem ele tinha vergonha de levantar a cabeça, porque ele tinha consciência que ele era uma pessoa limitada, errada e desobediente com os mandamentos de Deus. Então, essa atitude de se arrepender diante de Deus, se humilhar nas áreas de nossas fraquezas, isso Deus considera como benefício para mim e para você.
Então, Deus quer nos ensinar que os hipócritas não desfrutam da vida. Eles vivem se comparando com os outros e se achando que eles são justificados porque eles são quase perfeitos nas leis. Mas Jesus veio para dar o sentido correto da lei, que é amar as pessoas, é cuidar das pessoas. Então a nossa referência não são as pessoas, nosso modelo é Jesus. É claro que nós devemos nos espelhar em pessoas que vivem como Jesus, que querem ser parecidas com Jesus, no amor, na graça, na bondade, no serviço, na fidelidade, na obediência a Deus, em tudo. Então, deve ser esse caminho, essa direção. Os hipócritas, eles conseguem ver um cisco no olho de um irmão, que julga, né, eles por isso, mas ele não consegue ver um pedaço de madeira que tem no seu próprio olho. Olha o que fala Mateus 7,3, na NTLH. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Então, o Senhor está chamando a nossa atenção que quando nós somos hipócritas, nós ficamos cegos espiritualmente. Nós se achamos que estamos agradando a Deus, que Deus está batendo palma para mim e para você quando nós se achamos melhor do que os outros. Deus não quer que nós tenhamos essa maneira de pensar, de agir, de viver. Isso é soberba nossa. Deus quer que nós tenhamos um coração ensinável, um espírito humilde diante da realidade da vida, porque se nós somos favorecidos por Deus, Deus abençoou nós, chamou nós, deu dons espirituais, fez milagre na nossa vida, vamos ser gratos a Deus, mas temos um coração humilde diante de Deus e das pessoas, porque não é porque eu recebi, eu sou melhor, eu mereço. Não, é porque Deus, Ele vê cada pessoa o seu potencial e Ele quer ativar em nós. Ele quer fazer com que esse potencial seja útil para o reino de Deus aqui na terra. Isso que Ele espera de mim e de você. E nesse tempo que estamos passando no Brasil, não adianta só nós ficar orando e intercedendo. A gente tem essa obrigação de todo dia orar e interceder pelo país, pelo nosso governo, pelas pessoas doentes, pelas pessoas, pelos familiares que estão perdendo seus entes queridos. Nós temos que orar pela equipe médica, nós temos que orar para que a intervenção de Deus venha, Senhor, a amenizar, venha pôr um fim nessa crise da nossa nação. Nós temos que fazer isso, faz parte, mas nós temos que dar as mãos uns aos outros, nós temos que servir, nos preocupar de verdade, ter atitudes que expressam o amor pelo aquilo que as pessoas estão passando. Eu não posso fazer nada. Sim, você pode mandar uma mensagem, você pode ligar e perguntar como que você está. Você precisa de alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer? Então, nós temos que obedecer às leis de isolamento, de os cuidados, temos que ter toda essa prevenção, mas nós não podemos nos isolar e esquecer dos outros. Então, quando você busca Deus, tem um amor de Deus, uma palavra de Deus, Deus quer usar você para abençoar, para servir, para ajudar. Creia que Deus vai dirigir a sua vida se você se colocar à sua disposição. Então não é porque nós estamos nessa crise que a gente não vai mais sair de casa, não vai fazer nada. Então, ore, peça a direção de Deus, mas haja. A oração, ela começa com orar e acaba com a ação. Tem uma ação para fazer depois de orar. Eu quero compartilhar outra parábola de Jesus a esse respeito, que chamou bastante a minha atenção. Ele utilizou a parábola do bom samaritano para chamar a atenção dos líderes, né? Dos fariseus, mas ele também quer chamar a minha atenção, a sua atenção a respeito da hipocrisia. Olha só essa parábola que ele conta. Lucas 10, a partir do versículo 29. Eu vou ler na NTLH. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, ele perguntou: mas quem é o meu próximo?
Olha só, o mestre da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: olha, um homem, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram e tiraram a sua roupa. Bateram nele e deixaram quase morto. Roubaram tudo, deixaram ele lá, só com uma parte da roupa do corpo. Levaram tudo dele. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou, olha só o que o samaritano fez. Limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou ele no seu próprio animal, levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, eu pagarei o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou a esse mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. Jesus disse: pois então, vá e faça a mesma coisa. Então, eu queria refletir nesse exemplo, que às vezes, aqui está falando aqui do mestre da lei, está falando dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes. Ele está falando aqui dos levitas, dos obreiros, dos diáconos, aqueles que servem a igreja. Que Jesus disse assim: olha, vocês parecem que são bons, tão fiéis, tão obedientes, mas aqui ele estava explicando uma coisa para os discípulos e para os fariseus, e eles não compreendiam. Então Jesus contou essa parábola para que ele pudesse explicar para nós, para os líderes e para os obreiros, para os cristãos de verdade, os crentes em Cristo, que ser discípulo de Jesus, ser um cristão de verdade, você precisa se preocupar com as pessoas que necessitam da sua ajuda. Vejo que esse samaritano não era irmão dele, não era pai, não fala nada que era parente, que era conhecido. Então, veja que uma pessoa que não tem a mesma vida que nós temos como conhecimento da palavra de Deus como cristão, mas ele foi lá e agiu como uma pessoa humana. Eu fico imaginando que esse homem também viajava por esse caminho, e eu penso assim, que Jesus disse: olha, ame ao próximo como você ama a você mesmo, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Eu imagino que esse samaritano, ele fez exatamente o que ele gostaria que alguém fizesse com ele se acontecesse a mesma coisa. Então, quando você olhar para as pessoas ao seu redor, comece dentro da sua casa, da sua família, os seus parentes, os seus vizinhos. Olhe aonde você anda, aonde você trabalha, aonde você estuda. Olha na igreja que você faz parte, no ministério. E se Deus está mostrando, você está vendo as dificuldades, as necessidades, e você tem como ajudar, socorrer, estender a mão, e você não está nem aí, porque você tem outras coisas mais importantes para fazer do que cuidar das pessoas. Então, o Senhor está nos chamando de hipócritas, está chamando de pessoas que ainda não entenderam o que é o cristianismo, o que Jesus fez há 2000 anos lá na cruz do Calvário, o preço que ele pagou, para que nós pudéssemos trazer vida para as pessoas, esperança para as pessoas. Eu até coloquei assim: se você acredita que é um cristão, um crente de verdade, e não se preocupa com o sofrimento dos seus familiares, das pessoas ao seu redor, seus irmãos de fé, dos necessitados que você encontra no seu caminho, que estão morrendo sem salvação, então Jesus está falando conosco que nós estamos sendo hipócritas se nós não entendemos isto. Nós não vamos
poder realmente receber aquilo que Deus tem para nós. Se você não está nem aí com as dificuldades, com o sofrimento dos outros, você ainda não tem o verdadeiro amor de Cristo dentro do seu coração. E Jesus deixou 2 mandamentos. Os 2 mandamentos mais importantes. Que o primeiro é amar a Deus e o segundo mandamento é amar o próximo. É amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Então, eu queria que você entendesse que isso é um princípio, é um mandamento, é uma lei de Deus, para que você receba vida abundante, alegria, satisfação, você receba a autoridade de Deus, a presença de Deus na sua vida. Você precisa cuidar dos outros, você precisa servir as pessoas. Deus não vai pedir nada para você que Ele não te deu. Ele quer que você divida, compartilhe o que você tem. Às vezes não é dinheiro, não é comida, não é roupa, mas é a sua presença, é o seu tempo, é o seu ombro, é uma palavra, chorar junto com as pessoas, passar aquele momento de luto, de dificuldade. Então, Jesus, Ele está chamando a nossa atenção. A igreja está parada no Brasil. Nós não podemos fazer muita coisa, ninguém pode chegar perto, ninguém pode se abraçar. Mas Deus está aproveitando esse tempo para falar conosco, para corrigir algumas coisas que nós já entramos numa estrada, entramos dentro de um rio e estamos andando, sem pensar, sem refletir. As igrejas estão enchendo de gente e isso é suficiente. Temos sucesso, temos bastante números, mas Deus, Ele quer muito mais de mim, de você, da igreja dele, do Brasil. Então, nós precisamos sermos discípulos autênticos, cristãos que verdadeiramente amam as pessoas, que querem povoar o céu, que querem ver as vidas, almas serem salvas. E aí, Deus vai prosperar a sua família, Deus vai prosperar o seu casamento, Deus vai prosperar os seus negócios, Deus vai prosperar o seu ministério, porque Ele tem prazer. Então, você pode simular tudo isso, forçar tudo isso e não viver a vida de verdade. E aí é uma vida só de aparência, como botamos ali no banner, no Facebook, no Instagram, uma máscara só. Mas se tirar a máscara, tem outra coisa ali por trás. E Deus está chamando a nossa atenção. É um tempo para refletirmos. De que maneira eu estou vivendo na minha casa, com as pessoas. E agora muita gente, nós, por exemplo, na casa de oração, nós estamos 4 meses sem culto presencial. Então, como que a gente consegue ter uma igreja, e a igreja é relacionamento, é comunhão, é estender a mão, é estarmos juntos, compartilhando, agradecendo, adorando ao nosso Deus dessa forma. Então, eu acredito que é um grande momento, uma grande oportunidade para nós estarmos pensando, refletindo e nós começarmos a nos preparar para agir da maneira que Deus espera, como Deus quer de mim e de você, de nós como igreja. Os hipócritas, eles usam o nome de Jesus e o Evangelho para seu próprio benefício e seu bem-estar. Mas lá no dia do julgamento, eles serão rejeitados por Deus. Jesus vai falar assim: hipócritas, sai da minha presença, porque eu não os conheço. Está lá na palavra de Deus que Ele disse: se afaste de mim, eu não os conheço. Então, nós vamos poder enganar até naquele dia. Mas de que valeu você ter sucesso, um monte de coisa aqui na terra durante 80, 90 anos, mas depois perder a oportunidade de viver com o Mestre, de viver com o Senhor Jesus, com o Pai, na eternidade? Fica dentro. Então é tempo de nós refletirmos, né? Olha o exemplo, vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento.
todo mundo, eu acredito que conhece o apóstolo Paulo, e ele escreveu tantas cartas, mas veja o que ele escreveu em 1 Timóteo 1,15. O ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior. Imagine, se Paulo, que foi um dos apóstolos mais usados por Deus, foi um homem que caminhou, pagou um alto preço para cumprir o seu propósito, o seu ministério aqui na terra, morreu, perdeu o pescoço, foi decapitado, mas ele falava, eu sei em quem creio, quem tem crido, né? E mesmo preso, ele estava encorajando os outros, porque ninguém prende um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém prende alguém que, por exemplo, o apóstolo João foi preso lá na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, ele que cuidava, ele que evangelizava todos que estavam lá pagando preço pela vida de pecado e de erro, mas que ouviram o evangelho, se arrependeram, quantos de lá foram salvos? E foi lá que Jesus foi visitá-lo e escreveu o livro do Apocalipse, o livro da revelação, como que seria os acontecimentos do fim. Então, para ver que nós ainda temos uma mente muito limitada para compreender os mistérios de Deus, e eu acredito que Deus também não quer que a gente se preocupe em querer saber muita coisa, mas que a gente viva o amor, cuide da nossa vida, procure aquilo que Deus tem nos ensinado a viver, colocar em prática, e isso faz toda a diferença. Olha os conselhos do apóstolo Tiago, outro dos discípulos de Jesus. Lá em Tiago 4, 6 e 7 ele fala assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então não adianta você trabalhar com o coração envenenado, com o coração ganancioso, com o coração avarento, com soberba. Deus quer que nós tenhamos um coração humilde, porque olha só, Deus libera a graça dele, o favor dele, e ele trata com dureza os fariseus, ele trata com dureza as pessoas que usam a lei para disciplinar as pessoas, usam as leis para humilhar as pessoas, usam a palavra de Deus para aprisionar a alma das pessoas, para julgar, para condenar. Isso não vem da parte de Deus. O Senhor Jesus não aprova isso. Tanto que ele veio, e parece que ele andava, quando ele fazia reuniões com os fariseus, com os líderes da sua época, lá do Império Romano, parece que toda reunião ele estava com um chicote na mão, para chicotear os líderes, aqueles que ensinavam a Bíblia, que ensinavam a palavra de Deus. Então, Jesus veio consertar isso, corrigir. Nós precisamos entender que se nós não tivermos amor dentro do nosso coração, compaixão, misericórdia, se nós não quisermos cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, como eu gostaria que eles me ajudassem quando eu precisasse, então eu não vou ver a manifestação da glória e do poder de Deus na minha vida, na minha família. Eu não vou ver o favor de Deus. Então, muita gente está na igreja frustrado, não vê os milagres. Muita gente está na igreja que parece que faz tudo certinho e não acontece nada. Será que está faltando o verdadeiro amor? Está faltando você começar a fazer para depois você receber? Será que você tem que semear, você tem que plantar para poder colher? Ou você está ali julgando, mas Deus, por que esse ganhou o ministério? Por que esse tu prosperou? Por que esse vive bem? Por que esse ganhou um carro? Por que esse comprou não sei o quê? E por que eu que estou aqui fazendo tudo certinho, não acontece nada? Talvez aqui está a resposta de Deus para você. E você precisa praticar o amor de Deus, buscar e se doar. E tirar do coração orgulho, arrogância, avareza e começar a viver o amor. E aí esperar que Deus libere o favor dele, a bênção dele, o favor. Então, eu falo não só para você, eu falo para mim, para minha família que está aqui me ouvindo isso. É muito forte isso. Eu nunca preguei dessa forma. É a primeira vez que eu escrevi sobre isso, uma mensagem. Porque isso, quando eu estava com o Senhor na presença dele,
perguntando o que era para mim ministrar, e ele foi mostrando tudo isso, esses textos vêm no meu coração. Então eu vejo assim, que quanto tempo, eu já sou 15 anos pastor, e dessa forma, como o Senhor chamou a atenção minha, para nós compartilharmos a sua igreja, me chamou minha atenção. Em Tiago 1:22, né, o outro conselho dele, ele fala assim, não sejam apenas ouvintes da minha palavra, sejam praticantes, senão vocês estão se enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. Sejam praticantes da minha palavra e não apenas ouvintes, senão vocês estão se enganando a vocês mesmos. Olha só. Então, muito claro para nós hoje, diante desse contexto de olhar sobre a hipocrisia, que realmente nós não desfrutamos da vida verdadeira, do favor de Deus, se nós não pôr em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é uma coisa simples, fácil, mas é a vontade de Deus, é a direção de Deus para nós. Amém? Eu queria encerramos, esse era o último texto que eu queria compartilhar, já que pode se preparar para nós cantarmos uma canção. Será que nós estamos vivendo este engano? Esperando coisas de Deus e não acontece? Hoje, será que nós vamos nos acordar e nós vamos começar a servir ao nosso Deus de verdade? Será? Se preocupar de verdade com as pessoas? Custe o que custar? O que você vai ter que abrir mão para fazer isso? Do teu tempo? Da tua mesa? Da tua poupança? Será? O que você vai ter que sacrificar para que Deus possa continuar desenvolvendo o teu caráter, amadurecendo você como homem, como uma mulher de Deus? Será? Vamos servir a Deus com tudo aquilo que Ele nos concedeu? Eu vou orar, colocar tudo isso diante de Deus. Ó Pai, eu quero te louvar e agradecer por essa palavra, Senhor, que tens ministrado ao nosso coração, uma palavra de exortação, de confronto, Senhor, para sacudir a minha família, os meus irmãos que estão conosco ouvindo essa palavra, para que nós possamos entender que para ativar, para liberar a unção, o amor, o poder de Deus na terra, nós temos que viver a palavra, nós temos que viver a fé de forma prática, a palavra de Deus, e não de forma apenas religiosa. Nós precisamos amar de verdade o próximo. Então, Pai, eu peço, em nome de Jesus, coloque uma unção, Pai, dentro do meu coração, da minha família, de todos que me ouvem, Senhor, nesta noite, de compromisso contigo, de estar obedecendo os teus princípios, teus mandamentos, a tua palavra, mas também, Senhor, amando o próximo de verdade, estarmos com nossos ouvidos espirituais atentos, abertos, e quando nós passarmos como aquele samaritano e ver uma pessoa necessitada, que nós estejamos sensíveis para dizer assim, ele é prioridade agora para mim, ela é prioridade, essa família é prioridade. Ajuda-nos, ó Pai, a começarmos a viver para que nós possamos atrair a Tua presença e o Teu poder para a terra, para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso ministério. Eu oro e profetizo em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, a Tua bênção, o Teu favor. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa hipocrisia. Nos perdoe, Senhor. E retoma-nos, ó Pai. Retoma cada um de nós, nas Tuas mãos, cada família, cada homem, mulher, cada casal, cada jovem, cada adolescente, cada criança que está nos ouvindo, possa entender que nós temos algo da parte de Deus para dar, para dividir, para compartilhar com as pessoas que caminham conosco aqui na terra. Em nome de Jesus, independente da nossa fé, independente de quem são as pessoas, todos são filhos de Deus, todos precisam da graça, da misericórdia e do favor de Deus. E o Senhor quer nos usar como sal da terra e luz do mundo. É o que queremos, Pai, é o que nós oramos. Usa-nos, toma nas Tuas mãos. Pai, eu quero também consagrar a Ti tudo que recebemos, Pai, na igreja, nesta semana, todas as roupas, os calçados, os brinquedos que nós recebemos, as ofertas para as missões, as ofertas para a igreja, os dízimos, consagramos tudo a Ti, Pai, como sacerdote deste ministério, colocando no Teu altar, pedimos a Tua bênção, a purificação e a multiplicação de tudo que recebemos,
dá sabedoria a nós, a nossa equipe, para distribuir, Pai, de forma justa, Senhor, e dirigida pelo Teu Santo Espírito, para as pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as famílias que nos ouvem, quero abençoar todos que fazem parte da casa de oração e a sua fidelidade, que recebam de Ti a Tua recompensa, recebam de Ti a Tua bênção, o Teu favor, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, profetizamos uma semana abençoada, uma semana de vitória, e cobre com o sangue de nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, livra dessa pandemia, livra das enfermidades, restaura aqueles que estão doentes, e que nós possamos retomar, Senhor, as atividades da Tua igreja, Pai, para expandir, Senhor, o reino de Deus aqui na terra. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante agora com Isaac. Na próxima semana nós teremos o culto online ainda de Santa Ceia, até que a gente tenha uma liberação, né, por parte das autoridades, para que a gente possa estar fazendo já os cultos na própria igreja. Amém? Então, semana que vem teremos o culto de Santa Ceia online.